Então, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso ValeCast. A gente pede desculpas aos nossos convidados pelo atraso, nós tivemos alguns pequenos problemas técnicos aqui enquanto nós estávamos ajeitando tudo para começar a gravação. Para quem não me conhece, eu sou o professor Eduardo Rosa, professor de Física na Escola de Educação Básica Paulo Zimmermann, localizada no município de Rio do Sul, no estado de Santa Catarina. E com os meus alunos do terceiro ano do ensino médio, estou desenvolvendo um projeto sobre charlatanismo quântico. E, para tal, os alunos eles tiveram a excelente ideia de construir um podcast e nós tivemos a ideia de receber aqui dois grandes convidados para que nós tenhamos uma conversa muito construtiva e de grande conhecimento. Nós temos aqui então o Jaderson Guilherme Poli, licenciado em Física pelo Instituto Federal Catarinense, campus Rio do Sul, com iniciação científica e monografia na dinâmica de pontos de bifurcação em mapas unidimensionais. Atualmente é mestrando em Física na Universidade Federal do Paraná e estuda dinâmica do mapa de Collatz. Ministra aulas particulares em nível básico e superior. Seja bem-vindo, Jaderson. Bom dia, como é que você está? Bom dia, Eduardo. Obrigado pela apresentação. Tá tudo certo, né? Vamos aí. Espero que isso seja uma ótima experiência aí, que a gente possa compartilhar bastante conhecimento aí com os seus alunos. Né? Estou bem animado, né? E vamos lá. Bom dia. Acrescento que o Jaderson também tem um canal no YouTube, cientificamente, de divulgação científica. Depois a gente pode deixar o link ali na descrição para que todos possam acompanhar o canal dele também. E a nossa grande estrela da manhã, a doutora Débora Pérez Menezes. Possui graduação em bacharelado e licenciatura em Física pela USP, Universidade de São Paulo, mestrado em Física também pela Universidade de São Paulo, doutorado pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, pós-doutorado pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e estágio sênior pela Universidade de Sydney, na Austrália, e também pela Universidade de Alicante, na Espanha. Também possui um canal no YouTube, Mulheres na Ciência, a gente também pode deixar o link ali na descrição, e atualmente trabalha como professora na Universidade Federal de Santa Catarina e também presidenta da Sociedade Brasileira de Física. Doutora Débora, eu acho que me falta palavras para expressar a minha emoção em te receber aqui nesse momento. Seja muito bem-vinda, bom dia, como é que você está? Bom dia, eu que agradeço o convite, é sempre bom poder falar para os mais jovens, porque é esse contato que nos alimenta na ciência e na educação. Então é um prazer estar aqui com vocês. Que bom! Então, gente, os meninos que farão a conversa com vocês são dois alunos do ensino médio. Nós temos aqui o José Dilson Barbosa Duarte e o Christian Jonk Ferreira, ambos do terceiro ano 2 aqui da Escola de Educação Básica Paulo Zimmermann. Nesse momento eu vou estar me retirando para os bastidores, eu espero que eles estejam bem preparados, um pouquinho nervosos, né, acontece, mas a gente vai estar dando um auxílio lá, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês dois e a gente se vê no final. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Christian, estou com meu colega José aqui. Bom dia, galera, tudo bem? Vai ser uma honra poder entrevistar vocês para esse podcast. Muito obrigado pela presença de vocês aqui com a gente. Então, vamos introduzir o tema, começar um pouco dessa conversa, falando sobre um pouquinho do charlatanismo quântico. Mas eu posso deixar esse papinho um pouco para depois, a gente pode conhecer um pouco nossos convidados. Professora Débora, como foi se formar em Oxford? Já faz tanto tempo, mas foi uma experiência, né? Foi muito bom. Oxford é uma cidade muito diferente de onde eu estava acostumada a morar. Na época eu morava em São Paulo, trânsito, deslocamento, poluição. Aí eu fui para uma cidade onde eu andava de bicicleta, só de bicicleta. Por outro lado, chovia o tempo todo, não fazia sol. E tinha um departamento com o famoso tea time, que não é às 5 da tarde, é às 11 da manhã. E eu aprendi a fazer punting, que é um barquinho que tem um pau comprido, e aí a gente encosta esse pau no fundo do rio, que é um rio rasinho, que chama Cherwell River, que cruza Oxford e sai no Tamisa, que é o rio que deságua em Londres. E, enfim,
Aprendi a jogar squash, que aqui no Brasil, não sei por que cargas d'água todo mundo fala squash, mas em nenhum lugar de língua inglesa se fala squash, só aqui. E aprendi coisas novas, né? Aprendi muita física, então foi uma experiência muito boa. É o sonho de muitos jovens da nossa idade ir para os Estados Unidos para estudo ou para morar, passar Conhecer alguns outros lugares também, né? Ter novas descobertas. A vida é uma viagem e a gente só quer viajar. Isso aí. Agora eu vou pedir pro Jaderson me explicar uma coisinha que me bugou na hora que o professor falou. Cara, o que é mapa de Collatz? Mapa de Collatz. Então, bom, eu diria que é uma viagem que o meu orientador decidiu fazer, né, para um sistema dinâmico, né, que é uma regrinha matemática, né, que tem a ver com teoria de números, e é bem simples, né, mas que apresenta algumas dinâmicas que são interessantes para a física. Então, é algo que vem da matemática, é uma regrinha. Eu vou te pedir, por exemplo, pensar num número. Me diz um número inteiro positivo. Qual que é? 10. Tá. O 10, ele é um número par. Então, de acordo com esse mapa de Collatz, a gente vai ter uma regra. Se o número for par, a gente divide ele por 2. Então, 10 é par, a gente divide por 2. Então, vira 5, né? Aí a gente vai olhar de novo para o 5. O 5 é ímpar, então a regra é o seguinte: se o número for ímpar, a gente multiplica ele por 3 e soma 1. Então, 5 a gente multiplica por 3 vira 15 e soma 1 vira 16. E no 16 a gente faz a mesma coisa. Divide por 2 porque é par, que vira 8. Divide por 2 que é par, vira 4, que vira 2, que vira 1. Né? Seguiu a ideia. Chegou em 1. Quando chega em 1 é ímpar. Né? Por ser ímpar, a gente multiplica por 3 e soma 1. A gente volta para o 4. Aí vai 4, 2, 1. E o mapa de Collatz, ele vem da matemática, onde existe uma conjectura que foi feita em 1920 e pouco, né? Há uns mais de 90 anos, que diz que todo número natural positivo, todo número inteiro positivo, que tu pegar, tu falou 10, poderia ter pegado o 9.457. Você faz essa regrinha, né, ele vai aplicando, ele sempre vai chegar em 1. Como a gente chegou com o 10. Se tu pegasse, tentar com 11, tentar com 5, tentar com 4.397, vai chegar em 1. Só que isso é uma conjectura matemática, ela nunca foi provada, porque na matemática existe um rigor muito grande quanto a provar coisas, a mostrar que elas são verdadeiras. E essa conjectura ela é muito difícil de ser provada. Então faz 90 anos que os matemáticos acham que isso é verdade, mas eles não conseguiram provar. Eu não estou tentando provar, estou tentando estudar como é que esses números se alteram, né, e como isso pode ser encontrado talvez em outros sistemas físicos. É mais ou menos isso. Não sei se deu para entender, mas é isso que eu estudo. Estou olhando o perfil, o currículo da professora Débora. Olha, dá umas 3 páginas, bicho. É um currículozinho grande aqui, hein? É um texto, né? O negócio que me chamou a atenção aqui é que ela tem física, bacharelado e licenciatura. Ela tem ali algumas formações boas. Boa pedir. E gostaria que a professora comentasse com a gente qual a diferença entre estudar aqui no Brasil e estudar fora do Brasil. Se tem alguma comparação que pode ser feito ou a metodologia é a mesma. Não, sempre tem diferenças, né? As coisas... O ambiente de estudo é um reflexo da cultura local. Mas isso não quer dizer que fazer um doutorado no Brasil torne o doutor menos qualificado do que alguém que se doutorou em Oxford, ou em Berlim, ou, não sei, nos Estados Unidos, ou no MIT. Eu acho que o Brasil investiu por muitos anos, e aí eu estava no finzinho desse investimento, em formar muita gente no exterior. Então, na época que eu fui, já tinha bem pouca gente indo. Mas essas pessoas voltaram e montaram uma estrutura no Brasil que permite, né, uma estrutura que levou aí anos, eu diria uns 30 anos pelo menos, que permitiu que os nossos programas de pós-graduação, não só em física, mas em quase todas as áreas do conhecimento, se consolidassem. Então, os doutores que nós formamos hoje no Brasil,
são tão qualificados quanto os doutores que são formados no exterior. É claro que há, né, variações, como lá tem pessoas que são que trabalham mais, ou que produziram mais trabalhos, ou trabalhos mais de ponta, dependendo da área do conhecimento, que também acontece isso. Mas em termos de formação intelectual, de capacidade de ir para o mercado de trabalho, eu diria que o Brasil não deixa nada a desejar aos grandes centros de conhecimento aí ao redor do mundo. Então, eu queria dar boas-vindas à doutora Angelisa Benetti Cladbush. Nomezinho um pouco complicado. Pode dar boa tarde pra gente? Bom dia. Ainda tá de manhã. Obrigada pelas boas-vindas. Eu já posso começar a falar, tá? Os meus cumprimentos ao Eduardo, acadêmico da licenciatura em Física, formando já, né, Eduardo? Já passou até no mestrado em ensino de Física, aprovado. Meus cumprimentos ao Jaderson, egresso da licenciatura em Física, fazendo mestrado na UFPR, e a Débora Menezes, né, Débora? Já nos vimos em poucos momentos, mas a Débora é a presidente da SBF, é uma honra estar aqui, nesse momento, com vocês. E aí, os meus cumprimentos também ao Christian e ao José. Parabéns pela iniciativa desse charlatanismo quântico, né? Então, agora a gente pode começar a falar finalmente desse tema que me deixou curioso e ao mesmo tempo intrigado e um pouquinho irritado, que é o charlatanismo quântico. O professor pediu para a gente fazer uma boa pesquisa sobre, e quando a gente foi pesquisando, eu fui percebendo, eu falei, olha, eu acho que isso aqui é para ganhar dinheiro, tem muita gente mentindo nesse meio, que tá muito estranho. Porque, gastronomia e física quântica é muito estranho, não é mesmo? Vocês querem que eu comece? Pô, à vontade. Eu costumo, quando eu dou um curso de introdução à física moderna, que é um curso de primeira fase aqui da UFSC, dos alunos que estão entrando nos cursos de licenciatura e bacharelado, eu costumo fazer, quando tem aula presencial, né, uma pesquisa na aula com eles, procurando termos que têm a palavra quântica. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, eu tenho um canal, que não é esse canal que vocês mencionaram, que é o canal Mulheres na Ciência, né? Eu tenho um outro canal que chama Física, a Rainha das Ciências. Nesse canal é um canal de aulas. Então, tem várias aulas, inclusive, agora, por causa desse mundo remoto, tem algumas dessas aulas que foram gravadas para os alunos poderem assistir de novo. E aí eu faço também nessa aula um pouquinho dessa pesquisa, né? Então, a gente entra no Google e começa a procurar. Então, procura lá, física quântica. E aí aparecem tantas citações. Mecânica quântica, aparecem tantas citações. A gente pode procurar em inglês, que aparece um número maior de citações, né? Quantum Mechanics, Quantum Physics. E aí a gente vai procurando essas maluquices, né? Então você coloca lá, por exemplo, direito quântico. Tem um renomado jurista brasileiro que publicou muito sobre direito quântico, vende livros a rodo. Nesse ainda não é uma charlatanice, porque ele faz uma analogia, e vamos lá, dá para engolir. Mas aí tem mais citações. Aí a gente começa a procurar, né? Tem tarô quântico, psicologia quântica, gastronomia quântica, sexo quântico. Esse deve ser o máximo, né? E aí, o incrível é que o número de citações ou de vezes que essas palavras aparecem, muitas vezes é superior ao número de vezes que a gente encontra a palavra física quântica ou mecânica quântica. Então, isso é só para perceber como essa palavra foi utilizada de uma forma completamente, não sei se enganosa é o termo, né, mas que leva a pessoa a tentar fazer analogia com algo que de fato ela não conhece. A maioria absoluta das pessoas que usam esses termos, né, e que são esses coach quânticos aí, coisas desse tipo, eles não têm a menor noção do que é física quântica. Não tem a menor noção. Mas tá aí, né? Então, como é que a gente sai dessa coisa? E eu acho que esse negócio tem a ver com esse momento atual, né? Tem a ver com pseudociências, tem a ver com fake news,
tem a ver com a possibilidade da gente enganar facilmente as pessoas que não têm letramento científico, que infelizmente são muitas. E, infelizmente, não é prerrogativa nacional, né? Não é, eu estudei em Oxford, lá também tem. A Inglaterra, com relação ao negacionismo, né, ou ao movimento antivacina, eu diria que está até na frente do Brasil. Então, a falta de letramento científico é um bem comum, porque isso é... Discutir ciência devia ser algo feito já na escola com as criancinhas. As crianças são cientistas naturais, né? Eu costumo dizer que a principal qualidade de um cientista é a curiosidade, não é a genialidade. Então, a pessoa que é curiosa, ela quer saber por que funciona, ela não se contenta com a resposta, ela quer saber mais. As crianças nascem todas assim. E aí a sociedade vai cortando a curiosidade delas, né? Começam os pais dizendo assim, por que não sei o quê? Por que não? E aí, já... Enfim, eu acho que a gente tem que começar a discutir ciência lá no ensino, sei lá, não é nem... Fundamental. Não, nem Débora? fundamental, é na Nos pré-escola. anos iniciais. Na pré-escola. Jardim. Educação infantil. Educação infantil. Eu acho que, percebe, a gente não precisa explicar, porque talvez os professores da pré-escola não tenham condições de explicar fenômenos físicos, mas eles podem instigar a curiosidade e trazer pessoas que consigam explicar. Por exemplo, pega o seu óculos e pega esse que eu tenho aqui. Será que eles são iguais? Não. O que é diferente? As crianças são capazes de perceber isso, né? E aí, pronto, de repente a gente já está discutindo lente côncava, convexa, pega a colher, olha por dentro, olha por fora, vê qual é a imagem formada. A gente não precisa ficar explicando com raios, mas a gente pode já mostrar, né, que os fenômenos podem ser, que são diferentes, eles fazem parte do nosso dia a dia. Lá nesse canal, não nesse de aulas, no canal Mulheres da Ciência, eu tenho um vídeo que eu fiz porque eu me dei conta que existem muitos doutores que não estão ligados na área de exatas, que não sabem explicar porque o céu é azul. Isso é uma coisa tão básica. Qualquer criança devia olhar para cima todos os dias e perguntar, mas por que azul não é cor-de-rosa? Certo? Mas as pessoas não sabem explicar. E isso requer uma física muito simples. Então, o que eu estou dizendo aqui é que esse charlatanismo quântico, que é talvez uma das coisas mais fortes assim para quem faz física, choca quem faz física, né? Ele poderia ser ter uma penetração muito menor na sociedade se as pessoas tivessem um letramento científico maior. E elas não precisam entender quântica, elas só precisam entender que existe a possibilidade delas serem enganadas. Porque você enganar uma pessoa, quem disse isso foi Mark Twain, né? Eu gosto muito dos livros dele. Você enganar uma pessoa é muito mais fácil do que você convencê-la de que ela foi enganada. Por exemplo, horóscopo, né? Horóscopo é a pseudociência das pseudociências. Ela é aceita na academia. Se você entrar no podcast, e aí vocês podem fazer essa pesquisa aí, entra lá no Spotify e procura Top 10 Podcasts. Sabe qual é o primeiro do Brasil? É horóscopo, certo? E por que as pessoas acreditam em horóscopo? Elas acreditam, é uma crença. Aquilo é um monte de baboseira, né? E aí eu fiz uma série, uma playlist no meu canal, Mulheres da Ciência, que chama Astrologia versus Astronomia. E ela é super, né? Então eu discuto, assim, movimentos da Terra, precessão dos equinócios, depois paralaxe, como é que a gente sabe a distância dos objetos que estão no céu, discuto... o que é constelação, né? Quais são as constelações? Discuto até a bandeira do Brasil, né? Que tem lá aquelas estrelinhas, as pessoas nem sempre sabem o que elas significam. Enfim, depois eu discuto metodologia científica. Então, sim, acho que são 8 ou 9 episódios, de 10 a 15 minutos. E aí vocês precisam ver as coisas que eu ouço depois. Ah, sua louca, vai estudar. Pô, eu fiz isso a vida inteira, vou me chamar de louca e mandar estudar. Por quê? Porque as pessoas, na hora que você quer tentar convencer alguém que acreditar em horóscopo é perder tempo, a pessoa passou 30 anos acreditando nisso, ela se sente atingida, sabe? Ela sente que... Então, ela se defende, aí acho que ela vai acreditar mais ainda no horóscopo, né? Enfim, o charlatanismo quântico é só mais um exemplo, né, do que a gente vê aí no horóscopo diariamente, né? E aí, assim, é muito comum. Na universidade, né, alguém fala assim, mas claro, fulano é do signo de não sei o quê.
Ai, eu vontade de chorar quando eu ouço essas coisas. Então, se eu puder comentar um pouquinho, Christian e José, esse problema de dizer o que é ciência e o que não é ciência é um problema lá, já trazendo um pouquinho mais a discussão epistemológica, de 1919, era um problema que existia. E aí as epistemologias contemporâneas, né, lá do início do século XX, elas vêm se ocupar em tentar explicar como o conhecimento científico é construído, depois posso comentar mais um pouco, mas eu destaco Popper. O Popper, o primeiro texto, né, de 1934, que é uma epistemologia contemporânea, ele vem justamente atacar esse problema e dizer, afinal, como é que eu consigo distinguir uma teoria científica de uma pseudociência, né, ou de uma especulação? Daí ele simplesmente diz assim, através da testabilidade e da refutabilidade. Uma teoria ser científica, ela tem que poder ser testada. E mais do que isso, ela tem que ter potencial de ser refutada, né? Como, por exemplo, os postulados de Einstein, lá da relatividade, ela pode ser depois testada e ela pode também ser refutada. Então, no caso do horóscopo, que a Débora fala, eu tenho como testar se vai dar certo aquela previsão. Na verdade, nem tem como refutar, porque sempre dá certo. É tão genérico o horóscopo que sempre vai funcionar. Então, não tem como refutar, não é científico. Então, o Popper, ele traz um pouco dessa questão da demarcação. Eu acho que esse termo quântica, ele vem sendo usado para dar um tom científico, né, para as coisas, e usado de forma equivocada, e de fato a educação científica, ela é fundamental, e dá para trabalhar conceitos básicos científicos na escola de uma maneira simples, sem aprofundar muito. Eu vejo que no próprio ensino médio se trabalha um pouco de física quântica, e a física quântica é um termo quântico, é forte, porque abalou, de fato, as estruturas, digamos, do mundo científico, e, de modo geral, também, lá na época em que surgiram as primeiras ideias, 1900, 1905, né? Inclusive, as epistemologias contemporâneas vêm discutir isso. Como que a ciência é construída, né? De que maneira? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Se eu puder também complementar. Oi, fala. Pode mandar pergunta. Não, pode prosseguir. Tá. Não, é só para complementar um pouco também do que a professora Débora e a professora Angelisa falaram. Também tenho no meu canal um vídeo sobre um pouco dessa ideia do Popper de falseabilidade, né, que era o que a professora Angelisa falou, né, eu posso chegar aqui para vocês e dizer que eu inventei o universo há 2 minutos atrás, e, na verdade, eu implantei todas as memórias que vocês têm e a própria existência do universo por meio, né, de um código que está na cabeça de vocês e que, na verdade, o universo surgiu há 2 minutos atrás. Eu posso dizer isso para vocês. Aí você vai dizer, não, mas eu me lembro de, sei lá, do que aconteceu há 4 minutos atrás. A gente estava aqui conversando. Aí eu vou te dizer, não, mas eu também implantei essa memória. E aí eu vou fazer um looping temporal de ficar o tempo todo tentando refutar o que tu tenta refutar a minha argumentação. E a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente não vai chegar a nenhuma conclusão. Eu vou ficar dizendo que eu inventei o universo há 2 minutos atrás e vocês vão ficar dizendo, não, a natureza, eu tenho memórias, a minha vida, os meus sentimentos. E eu vou ficar dizendo, não, eu implantei isso em vocês. Então, a astrologia, quando se entra nessa meio que apropriação, né, da palavra quântico por colchões, por psicólogos, coaches, vira justamente isso, assim, eles criam algo, né, que se apropria dessa palavra, e quando você vai tentar confrontar, sempre vai existir uma nova forma deles te passar, né, de dizer que não estão errados, né? Então, não, acaba faltando essa parte de método, de fato, de refutabilidade, falseabilidade, que é o nome, né? Então é isso, né? Eu acho que é importante ter bem claro isso para essa ideia, para saber depois distinguir, de olhar uma teoria científica ou de uma teoria que pode ser pseudocientífica, né? E saber discernir quando tu vai estar sendo enganado ou quando, né, de fato aquilo ali funciona, né? Ter um olhar crítico para a coisa. Mas então, é isso. Pelo que a gente percebeu da fala de
vocês três, o charlatanismo quântico, ele faz muito mal para física quântica, para física em si. Ele é a divulgação de mentiras, a divulgação de algo falso e algo que não se pode comprovar e nem dizer como o real. Porém, como que a gente pode impedir ele de se alastrar mais? Porque, poxa, a gente não vê alunos pesquisando quais são os fundamentos das coisas que eles veem na internet, sabe? Eles vão diretamente no Google, pesquisam e... é isso. E não vê se é real. Que nem tipo assim, eu posso pensar que uma partícula pode fazer meu arroz. Daí, gastronomia quântica. Como que eu faço isso? Como que eu impeço isso de acontecer? Como é que você pode saber ou aprender, como é que a gente pode aprender a discernir o que é, digamos, charlatanismo do que não é? Seria essa a pergunta? Isso. Tá. Bom, a professora pode comentar. É um processo, sabe? Isso não vai acontecer de um dia para o outro. Então, eu acho que as universidades, por exemplo, têm uma responsabilidade nisso, porque os trabalhos, os projetos de extensão, não necessariamente tiveram o reconhecimento que eles deveriam ter tido. Os cientistas, de um modo geral, não fazem divulgação científica. E eu não estou cobrando aqui que eles façam, porque os cientistas no Brasil fazem tudo. Eles fazem até prestação de contas, eles dão aula. Mas o que eu estou cobrando é que aqueles que fazem divulgação científica devem ser valorizados e que o trabalho deles deve ser respaldado e divulgado. Discernir o joio do trigo, saber falseabilidade, verificabilidade, não é para qualquer um, as pessoas não vão saber, sabe? Isso é de fato para aquelas pessoas que se debruçarem sobre metodologia científica e entenderem um pouco sobre esse assunto, mas fazer divulgação simples é uma coisa bem importante, porque esse espaço da pseudociência e das fake news, ele está sendo ocupado com muita velocidade e com muita eficiência nas redes sociais, porque a coisa real não ocupa esse espaço. Se a gente ocupar, e aí assim, esse podcast que vocês estão falando, o canal do Jaderson, o meu canal, quanto mais dessas coisas existirem, melhor, porque a gente passa a ocupar um espaço, um fala do outro, a gente passa a divulgar essa existência de coisas que são verídicas, né? Existe um livro de um professor do IFSC, campus aqui em Florianópolis, São José, não sei, ele se chama Marcelo Girardi Chapo, que se chama, não é enganações, é outro tipo, mas tapeações, enganações, empulhações fantasiadas de ciência. Então, é isso mesmo, essas fake news, o charlatanismo quântico, que vocês estão usando a palavra quântica, essas pseudociências, elas se fantasiam de ciência, porque a ciência goza do reconhecimento do público leigo, né? Por que usar a palavra quântica? É bem o que a Angelisa falou, foi uma mudança de paradigma, ninguém entende, as pessoas se sentem culpadas por não entender, ou então, como elas não entendem, elas acreditam em qualquer porcaria que vem aí pelo caminho, né? Então, eu acho que a gente tem que investir em divulgação científica de qualidade, valorizar quem faz e também discutir esse assunto nas universidades. Então, a UFSC agora, a SBPC já fez isso, então, em julho já teve um minicurso, que por acaso foi eu que ministrei, sobre metodologia científica e a importância da divulgação. E esse minicurso vai ser, quem tiver interesse, ele vai tornar a ser disponibilizado, porque ele foi gravado. Desculpa. Ele vai ser disponibilizado de novo agora, no segundo semestre, e depois 2 vezes em 2022. Eu estou gravando um curso aqui na UFSC, na Secretaria do Ensino à Distância, sobre metodologia científica, essas pós-verdade, né, fake news, que vai ser obrigatório para todos os alunos que tiverem bolsa de iniciação científica. Então, 1.000 alunos vão fazer esse curso no ano que vem. E desses 1.000 alunos, tem vários que estão nas fases mais básicas e que não estão fazendo física, nem engenharia, nem biologia, nem química, não estão vendo método científico. Mas todos vão ser obrigados a ouvir a gente falar sobre metodologia científica, sobre Popper, sobre coisas que vão por esse caminho, né? Então, eu acho que é um caminho, assim, é incipiente, as pessoas estão começando a se mexer agora nesse momento, porque
a Covid escancarou esse problema, mas eu não tenho esperanças de que essa coisa mude de hoje para amanhã, né? Isso é um processo e eu insisto que a gente, para ter solução, né, para ter uma sociedade que consiga discernir o joio do trigo daqui 20 anos, a gente precisa investir nas escolas, nas pré-escolas, né, e convencer os professores que estão lá que eles têm que falar de ciência, mesmo que eles não saibam explicar, né? Que eles podem ir atrás de podcasts, eles podem ir atrás de canais no YouTube, eles podem brincar com as crianças falando de ciência, mesmo que eles depois precisem arrumar essa explicação com pessoas mais qualificadas. Bacana, Débora, sua fala, e o caminho é esse, a divulgação científica. Eu não tenho canal como o Jaderson e a Débora, né? Mas eu fiz um blog interessante sobre nanociência e nanotecnologia, se não me engano foi em 2012, que está lá, blog é uma coisa fora de moda já, mas eu poderia reformular, porque eu trabalho lá os desenvolvimentos da física quântica, a diferenciação entre a física quântica e a física clássica, né? E até trago um experimento interessante, que é você pegar uma folha de papel, o Jadson e o Eduardo foram meus alunos, A4, né? Um vídeo que mostra o experimento, aí você dobra uma vez e corta o papel, dobra de novo, e a gente tenta cortar até chegar na escala nano. Será que dá para chegar na escala nano? Se pega, corta, despeça a metade e vai cortando a outra, no máximo 18 cortes dá para fazer. Teria que fazer em torno de 70. Então, a partir da escala, a gente discute, né, as ideias principais da física quântica e diferencia da física clássica. Eu vejo que um grande problema nas escolas, né, agora falando da escola mesmo, a educação científica nas escolas, é que não se aborda muito de física moderna e contemporânea. A física produzida, eu falo, do século XX em diante, se aborda pouco no ensino médio. E isso é uma coisa que, creio eu, que vai mudar pelo novo ensino médio, a nova Base Nacional Comum, ela traz um pouco disso e vai mudar, vai balançar também um pouco com a maneira de trabalhar, né? Não interessa muito aqui a vocês, mas a gente tem trabalhado no ensino médio o que basicamente são aqueles livros do Halliday, né? Que o Jaderson e a Débora conhecem. Isso replica aquela mesma sequência de conteúdos, e a física quântica, que é os últimos desenvolvimentos, normalmente não são trabalhados. Então, como que os estudantes, né, eles vão conseguir, como que a educação científica pode ajudar? Minimamente conhecer ciência e saber falar sobre ciência, para ter argumentos para conseguir contestar e não aceitar esse charlatanismo quântico. E com relação às crianças, a gente olhar, eu olhando de novo, eu tenho acompanhado muito as políticas públicas, a BNCC tem muita ciência, tem muitos objetos de conhecimento do 1º ao 9º ano, né? Então, acho que vai mudar nesse sentido, e a gente espera que as crianças cada vez mais se interessem por ciência, saibam falar sobre ciência. E isso passa, claro, pela formação de professores. Então, de fato, o pedagogo que dá aula lá do 1º ao 5º ano, na educação infantil, ele não precisa saber tudo, ele pode buscar materiais de divulgação científica. Divulgação científica é um campo muito interessante, né? E que nós, das universidades, dos institutos, temos o papel. Eu falo agora já como, né, professora da licenciatura, nós temos que curricularizar a extensão, sabe, Débora? E eu vejo que a curricularização da extensão nos cursos pode fazer com que os licenciandos, eles tenham uma interação maior com a comunidade e que eles produzam materiais de divulgação científica, que sejam úteis, né? Materiais de divulgação tanto para crianças entenderem ciência, para jovens, até adultos, né? Até pessoas que há tempo não estudam física, por que não? Então, são caminhos interessantes que se abrem. A divulgação científica feita pela universidade, acho que no Brasil ela é um caminho que seria extremamente vantajoso, porque
Eu não vou ter os dados agora, mas se for fazer um cálculo do número de alunos em cursos de ciências relacionados a áreas científicas em universidades, só universidades públicas do Brasil, tu pegar esse número, né? Sei lá, tem 10 mil, vamos colocar que tenha 10 mil alunos matriculados em universidades públicas, estudando física, biologia e química, só, por exemplo. Esses 10 mil alunos, né, em um ano, não precisa nem que cada um faça um vídeo divulgando alguma coisa. Tu pode agrupar ele em grupo, esses 10 mil alunos em grupos de 5, 6, para cada grupo produzir um vídeo. Você vai ter um vídeo de divulgação científica de cada área para publicar por um ano, por 2 anos. Então, fazer com que quem produz o conhecimento, né, produza aqui no sentido de, né, quem está ali trabalhando, né, publicando artigos, né, os professores das universidades, fazer com que eles também divulguem isso, é uma forma de encher a sociedade com divulgação científica, com conhecimento, que eu vejo assim, muito do que se entende, né, que a sociedade em geral vai acreditar, digamos assim, tem a ver com o que está sendo mais divulgado. As pessoas, elas realmente, primeiro, nesse momento a gente teria que fazer um trabalho, é mais difícil, né, como a professora Débora falou, de colocar as pessoas para entender a metodologia, para entender a facilidade. É mais, digamos, fácil que elas simplesmente, não que acreditem, né, mas que pelo menos tenham uma confiança, porque se a gente encher os ouvidos das pessoas de ciência, né, de quem sabe o que é ciência, encher o ouvido das pessoas de ciência, digamos, elas tendem, né, vão tender a acreditar mais na ciência do que e vai perder o espaço, né? O espaço da pseudociência vai acabar perdendo espaço. Então a ciência tem que ocupar esse espaço, né? A divulgação científica tem que ocupar esse espaço e aí entra muito em uma série de problemas da divulgação científica, né? Porque quem faz divulgação científica sempre encontra um dilema de falar com o público geral, e aí você perde um pouco de talvez rigorosidade em alguns casos, você precisa simplificar algo demais, né? Mas você, por outro lado, ganha, né, um público muito maior, né? E talvez isso tenha benefícios. Então, é sempre um colocar na balança, né? E talvez o cientista descer daquele patamar onde ele se coloca como acima da sociedade, descer para falar com a sociedade, né? E encher, como eu falei, encher os ouvidos da maior parte da população, e os olhos, né, com a ciência, com a física, porque, né, vai virar meio que, talvez, porque a facilidade que a pessoa tem para acreditar na astrologia, ela teria para acreditar na física, na física quântica de verdade, sabe? Ela só não foi apresentada isso, ela foi primeiramente apresentada a astrologia, porque desde que ela tem 2 anos de idade, ela escuta na televisão falar sobre astrologia, no rádio, e ela vai crescendo com isso na cultura popular. Então, se a gente trouxer a ciência para a cultura popular, não tem por que isso não virar algo comum, né? E ocupar o lugar da pseudociência. A ideia do Jaderson é fantástica, né, Débora? Vamos inundar as redes sociais com ciência. A ideia é boa, mas eu acho que cobrar os cientistas para eles fazerem isso não é questão de fazê-los descer do patamar, não. Não é real. Porque os cientistas não são treinados a fazer divulgação científica e não treinam seus alunos para isso. Mestrado e doutorado são caminhos para a pessoa se tornar cientista, não para se tornar divulgador de ciência. E aí, eu quando eu dou esse curso, eu sempre pego lá, tem um Scientist Survival Kit que a comunidade europeia publicou para cientistas que resolvam fazer divulgação científica. Não é nada trivial, sabe? E fazer uma coisa de qualidade é bem complicado, porque a linguagem que você usa para falar para sua vovozinha não é a mesma linguagem que você vai usar para falar para uma criança de 5 anos. Então, você tem que escolher o modo como você vai divulgar, para quem você vai falar, e tem que ficar bem claro que quando você está falando para a criança, não adianta vir a vovozinha criticar, porque não foi feito para ela. Então, tem toda uma abordagem por trás dessa história da divulgação científica que os cientistas não conhecem. E eu não acho justo cobrar que eles conheçam isso. É o que eu comecei a falar no começo. Porque o cientista faz tudo, sabe? Tudo. Aqueles que trabalham fazem tudo. Hoje, por exemplo, eu cheguei aqui cedo
e fui colar a plaquinha com o número do patrimônio no laboratório de física nuclear dos meus alunos. Eu perdi lá meia hora olhando um número e colando. A gente faz prestação de contas. A prestação de contas do CNPq é chata, da CAPES é chata, mas do estado de Santa Catarina é impossível. Eles perguntam até qual é a cor da cueca do vendedor que vendeu o fio, tarará, sabe? Então, dizer, não, agora você também tem que fazer, além de dar aula, corrigir prova, fazer pesquisa, publicar, você também tem que fazer divulgação científica, não é justo. Sabe? Então, eu não acho que essa cobrança é por aí. Eu acho que, de fato, a gente tem que tentar entupir as redes sociais, talvez estimular os nossos alunos, por meio da extensão universitária, a fazer vídeos, mas também a gente tem que tomar cuidado, porque esse treino não existe, né? Então, enfim, é uma coisa, é um caminho longo, não é um caminho para a gente pensar assim, a geração que vem, isso não vai acontecer, a gente sabe que isso é mentira. E no meio dessa discussão, tem todo vários estudos, né, que mostram como a comunicação entre o cientista e a sociedade foi sendo atrapalhada por várias coisas que aconteceram. Então, lá nos anos 1900, o que o cientista falasse, mesmo que ninguém entendesse, era a verdade absoluta. Mas depois disso teve a bomba, teve a talidomida, teve o movimento anti-vax, teve outras coisas que fizeram com que a sociedade não acreditasse mais no cientista como aquele que tem a última palavra no assunto. Então, também essa coisa precisa ser discutida, né? Então, são assuntos complexos, que fazem a gente se deparar. E o charlatanismo quântico, como eu disse, ele incomoda, mas ele não me incomoda tanto quanto o horóscopo. O horóscopo me incomoda muito, né? Porque ele faz parte... As pessoas nascem e alguém diz assim, meu filho é do signo... Faz parte da conversa de todo mundo. Faz parte da conversa dos meus colegas de departamento. Isso é inaceitável. Ô, Débora, eu vejo que essa divulgação científica, ela pode vir também por parte, ela pode ser feita pelos estudantes também. Se a gente olhar para o cientista, quem trabalha em universidade tem muita coisa. Eu também, semana passada, fiquei quase doida, fazendo orçamentos de equipamentos para compra, né? Descrição, correndo atrás de vendedor, para o pregão eletrônico, para haver a possibilidade de aquisição, né? Então, se a gente olha para esses novos documentos do ensino médio, da educação básica, a investigação científica está lá, como um dos princípios da educação básica, e deve ser tratada desde os primeiros anos. E daí, vivenciar o processo de investigação significa também pensar na publicação do que se produz, não é isso? Né? Então, os estudantes, eles podem produzir material de divulgação, eles podem produzir material, vídeos, e podem ajudar, e claro, isso vai ter que passar pelo crivo dos professores, mas eu vejo que na educação básica também isso pode ser feito, né? Além deles terem educação científica, eles pensarem em como comunicar esse conhecimento para um público que é um público escolhido. Essa história do público-alvo é bem interessante, né? A gente adaptar o que está escrito para um público escolhido. E eu acho que os alunos da educação básica também podem produzir materiais de divulgação, né? Só que da maneira deles, dar essa possibilidade e eles escolherem para que público se destina. Eu faço trabalho assim, o Jaderson, o Eduardo, né, meus alunos, a gente trabalhou com ilhas de racionalidade, onde nós produzimos material de divulgação científica. Então, a turma do Jaderson e do Eduardo, eles fizeram um banner sobre câncer de pele, né? Então, a gente tinha um texto científico que a gente adaptou e fez um banner, e o público-alvo era a comunidade do campus, do instituto. Ele foi disponibilizado no corredor, depois foi levado também numa escola onde o Eduardo trabalhava. Então, os alunos da licenciatura produziram. E quando a gente produz o material, pensa, para que público se destina? Isso é bem interessante. E vocês aqui, fazendo esse podcast, para que público é? Agora eu pergunto, Christian e José, né? Esse podcast, para que público se destina? Um público em geral, não tem um público específico, né? A gente quer
poder abrir a porta para todo mundo poder falar sobre física, matemática, qualquer assunto que seja relacionado ao nosso meio do dia a dia, a gente está aí para fazer podcast. Querendo ou não, é trazer conhecimento, trazer um pouco de ciência, que é muito apagada na nossa sociedade, né? Trazer para a juventude, para qualquer idade. Aqui eu tenho um breve rascunho que foi feito pelas nossas turmas, né? E uma das perguntas que foi passado para a gente é que, assim, a ciência, infelizmente, ainda é uma carreira profissional escolhida majoritariamente por homens e conhecida por ser um meio muito machista, talvez. Milena Maric, por exemplo, teve grande influência nos estudos de Albert Einstein e pouco é conhecida pela população. Vocês, mulheres, professora Débora e professora Angelisa, já sofreram algum tipo de preconceito dentro dessa comunidade científica ou acadêmica até? E como vocês lidaram com isso? Foi alguma coisa meio direta, deu um choque de realidade? Como é que foi? Começo eu? Pode ser. É assim, ó, eu fiz esse canal Mulheres na Ciência justamente para abordar essa discussão de forma subliminar, para mostrar que as mulheres são sim capazes de fazer qualquer coisa, né? E que esse estereótipo de que mulheres são menos capazes ou quer dizer, que é só um estereótipo, né? Que a gente pode lidar com isso. E as mulheres, tem vários vídeos ali nesse canal que não foram feitos por físicos, mas tem, por exemplo, de uma neurocientista, psicólogas, então pessoas que discutem não a minha realidade, né? Eu posso até dar um exemplo de coisas que aconteceram comigo, mas a minha realidade pessoal não necessariamente é aquilo que vale para a maioria das pessoas, né? Então, existem coisas na vida das mulheres que são pequenas microagressões e barreiras diárias que vão acontecendo. Então, tem estudos, tem 2 vídeos em especial lá no canal, um que se chama Viés Implícito e o outro que se chama Ameaça pelo Estereótipo, que são bem interessantes, porque os 2 filmes foram feitos por uma neurocientista da Universidade Federal Fluminense, que se chama Karen Calaza, e ela discute como isso acontece na vida da menina desde que ela é criança, não é na vida profissional. Quem chegou onde eu cheguei, quem chegou e está fazendo um curso de física, já passou por muita coisa. Então, para vocês terem uma ideia, alguns exemplos que ela dá, né? Perguntam existe um estudo que pergunta para várias meninas de 5 anos, assim, identifica uma pessoa bem inteligente. As meninas todas identificam uma mulher, e os rapazes todos identificam um homem. Então, existe uma percepção de que elas são capazes. Com 5 anos. Com 7 anos, 90% das meninas identificam um homem como uma pessoa bem inteligente. Então, esse momento de alfabetização, né, esse momento quando a sociedade, de fato, passa a ter uma influência maior na vida das meninas, muitas delas já não se sentem mais capazes, né? Então, tem essa ameaça de que depois elas não vão saber fazer matemática. Matemática, engenharia, isso é coisa de homem, né? Então, existe essa construção social que tem que ser coibida, e tem que ser coibida como? Com estudo lá no ensino, na pré-escola, né? Com 5 anos essa coisa começa a mudar. Aí depois tem outros estudos, né, sobre a viés implícito, eles produzem currículos artificiais, idênticos, um com nome de homem e um nome de mulher. Esses currículos são encaminhados, por exemplo, para uma universidade que está contratando professores. Currículos falsos iguaizinhos, os homens sempre levam, certo? Ou, quando esses currículos são mandados para uma firma, está recrutando mulheres, e os 2 são contratados, o homem vai ganhar mais. Então, como é que a gente combate isso? A gente tem que contar essas histórias, né? E tem que contar essas histórias para as mulheres e para os homens, porque os homens também se beneficiam de sociedades onde as mulheres são mais instruídas. Eles também se beneficiam de relacionamentos mais igualitários. É claro, tem aqueles que não querem isso, né? Tem a misoginia, mas de um modo geral, a sociedade se beneficia do estudo feminino, né? Enfim, o que aconteceu comigo? Aconteceram várias coisas, eu vou dar só
Dois exemplos que aconteceram comigo em Oxford, para não dizer que isso é uma coisa que o machismo está na academia no Brasil, né? Quando eu cheguei na Inglaterra, eu já tinha um orientador que eu não conhecia. Era assim que a coisa era definida, eu me inscrevi, eu fui aceita e foi identificado um orientador para mim. Inclusive, o college ao qual eu fazia parte era o college do orientador, em geral é assim, né? E aí eu fui procurá-lo. Aí eu cheguei lá, bati na porta dele e falei, cheguei, o que é que eu vou fazer? Aí ele falou assim, eu soube que você é casada. Eu realmente casei muito novinha. Aí eu Puxa vida. já não sabia nem me falar, né? Porque eu já fiquei em estado de choque, assim, que diferença isso faz? Aí ele falou assim, olha, os cursos aqui em Oxford são muito difíceis. Além de ser casada, eu era mulher latino-americana, né? Os cursos são muito difíceis. Então, você vai fazer os cursos. Se você passar, você volta daqui a um ano, que aí a gente vai discutir a pesquisa. Aí, tá bom, fui embora. Aí depois conheci uma amiga portuguesa e falei para ela, pô, mas Oxford é assim, são 8 semanas e depois tem 4 sem aula. Depois tem 8 semanas. Eu falei, o que eu vou fazer nesses um mês? Vou fazer nada? Vou ficar fazendo punting, jogando squash? Não é possível, né? Aí ela falou, vai lá falar com o meu orientador. Meu orientador, que também era da área, quem sabe ele te dá uma ideia do que você vai fazer. Aí eu fui lá na sala dele, falei, oi, você não é o meu orientador, mas o meu orientador não quer me orientar só daqui a um ano. E eu queria fazer alguma coisa, porque agora acabaram os cursos e eu tô aqui sem fazer nada. Aí ele falou para mim, você é casada? Quantos filhos você quer ter? Aí eu falei para ele, não sei, eu não vim querer filho, eu vim fazer doutorado. Percebam? Aí, com esse cara deu super certo, ele me deu uma ideia, eu comecei a trabalhar, e daí um ano eu já tinha um paper publicado numa revista top. Aí meu orientador veio na minha sala assim, saiu um paper seu? Eu falei, você não quis me orientar? Fui trabalhar com outro. Mas percebe, não são todas as mulheres que fazem isso, com 23 anos, sabe? Tem muitas que já param ali, esperam esse um ano passar, e depois o doutorado em Oxford tem 3 anos, de repente não dá tempo naqueles outros 2 de terminar o doutorado. Então, essas barreiras, elas podem parecer mínimas. Se você entrar lá e alguém falar, você é casada? Pode parecer, não uma agressão, pode parecer só uma pergunta curiosa, mas são pequenas barreiras que nunca vão acontecer na vida de um homem. Nunca ninguém pergunta para um homem quantos filhos você vai ter, como se isso fosse um empecilho de progressão na carreira. Né? Então, acontece. Gente, é o seguinte, eu fui convidada para vir aqui das 10, e eu marquei das 10 às 11 na minha agenda, e eu já tenho a minha secretária me esperando há 14 minutos, ela já me buzinou aqui várias coisas, porque eu tenho uma reunião com o Banco do Brasil, da Sociedade Brasileira de Física, então eu vou ter mesmo que me despedir e sair. Foi bom conversar com vocês, eu estou à disposição para outras conversas, eu tenho certeza que a Angelisa e o Gerson podem tocar aí o fim dessa discussão, mas eu realmente vou precisar sair, porque já passou aqui um pouquinho do tempo que eu tinha me disponibilizado a ficar. Agradeço o Eduardo pelo convite, e convido todo mundo aí para assistir o canal Mulheres na Ciência, para ouvir divulgação científica sobre várias coisas, e o canal Física, a rainha das ciências, para aqueles que se interessam por física, em geral, eletromagnetismo e física nuclear, mas tem outras coisas lá também. Tem vídeos sobre metodologia científica, sobre o universo primordial, que podem até dar ideias para o Jaderson fazer coisas aí de divulgação no canal dele. Tá bom? Obrigada pelo convite. Até mais. Muito obrigado, doutora Débora. A gente fica muito feliz com a sua participação, tá? A ideia de convidar você foi da professora Angelisa. Eu comentei com ela da ideia desse projeto, e ela comentou, por que tu não chama a doutora Débora? E eu falava, mas ela deve ter uma agenda super lotada. Você realmente tem, mas você conseguiu encaixar um espacinho ali pra gente, e nós ficamos muito gratos com isso, tá bom? Quando for pro ar, me avisem que quando eu sair para andar de bicicleta, eu ouço. Tá certo. Tchau, Débora. Tchau. Então, meninos, Christian e José, eu vou dizer que hoje eu trabalho no Instituto Federal e fiz mestrado, fiz doutorado e fui conquistando coisas, né, ao longo da vida, mas eu entrei na física foi meio por acaso, porque eu vou falar a questão cultural mesmo.
Na minha família, a ideia qual era? Era casar. Eu fiz enxoval, eu aprendi a fazer crochê com 9 anos. E a ideia qual era? Ah, você é mulher, claro, você vai estudar, vai ter uma carreira e tal. Mas não passou para mim, na minha família, a ideia do que eu deveria e poderia ter uma independência profissional e financeira. Sempre aquela ideia de casar, constituir família, né? E daí eu lembro que eu queria fazer psicologia. E daí os meus pais não deixaram, porque não tinha na cidade próxima. Então eu deveria, na época, ter me imposto e dito, não, eu quero ir. Eu não me vejo hoje psicóloga, eu gosto muito do que eu faço, mas para dizer que eu tive talvez assim, um pouco desse preconceito na própria família de não ser instigada a buscar, né, algo que eu queria na época, sabe? E depois eu fui conquistando coisas e adoro o que eu faço. Eu diria que no meio acadêmico eu nunca enfrentei preconceito por ser mulher, né? Talvez um pouco no trabalho, quando eu retornei depois do doutorado, eu senti, com um grupo de professores, assim, alguns bastante machistas, eu senti um pouco que eu nunca tinha sentido esse preconceito de não ser ouvida, assim, como deveria, né, por ser mulher, né? E é extremamente importante isso que a Débora fala de divulgar, né? Essas histórias de preconceitos que mulheres fazem, que nós somos capazes, a gente atua em diversos campos, né? Lembro agora que a professora Adriana fala que o departamento de física da UFSC, né, que ela estudou lá, tinha no prédio onde acontecia os cursos de física, matemática e química, não tinha banheiro feminino, gente. Só banheiro masculino, certo? Tanto que a gente vê até hoje a marca dos mitórios. Tiveram que tirar os mitórios de alguns banheiros e transformar em femininos. Por quê? Porque a própria universidade supunha que não teria meninas interessadas ou moças, né, em estudar física, química e matemática. É isso. Anderson, passando um pouco a bola pra ti, cara, tu já presenciou alguma coisa assim? Tipo, viu um exemplo? Cara, eu não consigo dizer assim, presenciei, né, no sentido, porque quando não é com a gente, né, a gente geralmente ou não dá bola ou não percebe, sabe? Mas o que eu digo para vocês é que eu tenho escutado muito e ouvido muito, assim, principalmente no último, porque agora a gente está em casa, né, então tu não vê isso presencialmente, mas volta e meia você encontra isso na sala de aula, conforme a sociedade vai falando sobre isso, e a gente vai se disponibilizando a escutar, você consegue começar a perceber, assim, em sala de aula, assim, agora parando para pensar um pouco melhor, assim, já recentemente, eu digo recentemente porque foi quando eu comecei a prestar atenção, mas eu começo a notar, assim, como em algumas aulas, agora no mestrado, eu comecei a prestar atenção, assim, a mulher da turma, a moça da turma, o professor vai pegar um pouco mais no pé, ele vai falar de um jeito diferente, ela vai responder um negócio, talvez ele vai querer colocar um contraponto que, se fosse eu respondendo, ele não iria colocar. Então, o que eu digo não é nem assim, acontece muito, já vi muito, tá? É uma questão de começar a perceber e vai se colocar com os olhos para perceber, porque tu vai ver que vai acontecer muito, entende? Então, como homem, assim, não tem como dizer, já aconteceu, sei lá, não sou eu que sofri, não fui eu que sofri, mas conforme eu vou olhando relatos, lendo relatos, na internet mesmo, o Twitter tá lá, assim, volta e meia é alguém dando... Hoje em dia se fala muito em expose, de cancelamento, mas assim, são só relatos, assim, de que aconteceu tal coisa, não só na academia, sabe, no dia a dia, e isso vai te abrindo os olhos para ver como as coisas estão muito erradas nesse sentido, e eu vejo, né, se tiver algo a acrescentar, é que eu digo para você, né, para o Cris, para o José, para o homem que estiver assistindo, pare para prestar atenção nessas coisas, pare para ouvir o que as mulheres têm a dizer sobre, né, isso vai ajudar muito, né, a sociedade de maneira geral, né, então, acho que é isso. Mais uma pergunta das nossas turmas aqui. No ano de 2013, foi divulgado no jornal A Folha de São Paulo uma entrevista com Dave Wineland, vencedor do Prêmio Nobel de 2012. Desculpa. Onde ele afirma não se importar com o charlatanismo quântico. Entretanto, ao realizar a leitura, notamos que o que ele chama de charlatanismo
Na verdade, refere-se à ficção científica. Dessa forma, a ficção pode mostrar-se também prejudicial para a divulgação da ciência, assim como o charlatanismo. Olha, eu posso falar, prof, tem alguma coisa? Pode falar, Tá. Jaderson. Então, eu acho que a ficção científica não tem nenhum tipo de, ela não, ela traz mais benefícios do que digamos malefícios no sentido, porque a ficção científica ela já está inserida dentro dela a ideia de que aquilo ali é uma história. Por mais que ela possa querer colocar algo que não acontece de fato, o fato de você ler aquilo mais vai te instigar a curiosidade para saber se aquilo que está sendo colocado ali é de fato real, do que vai te fazer dizer, não, isso aqui é verdade, né? Porque a gente vive numa sociedade, a gente fala muito de sociedade, né? A gente vive num mundo que está acostumado com o universo Marvel. Ninguém acha que o Homem-Aranha está andando de fato lá por Nova York, né? Por mais que, tu adora o Homem-Aranha dentro da tua, né? Beleza? Mas a gente já está acostumado com histórias, e as histórias a gente sabe que elas têm essa licença poética para divergir da realidade. Então, eu vejo como a ficção científica vai te colocar numa forma de imaginar e de aguçar a tua curiosidade mais do que te fazer acreditar em algo que não existe, entende? Eu tenho um autor para indicar, que é o Isaac Asimov. Se vocês tiverem a oportunidade de ler esse autor, ele fez uma série de livros, uma série de contos de divulgação, de ficção científica. E ele vai trabalhar com os conceitos mais improváveis, como viagem no tempo, os paradoxos que existem na viagem no tempo, a morte do universo, o futuro da humanidade. São coisas que a gente não tem como mensurar e imaginar. Mas que só de você ler e poder, sabe, presenciar a hipótese daquilo acontecer, te dá, pelo menos para mim, me dá um ânimo muito grande de continuar, pelo menos, sendo físico, de me tornar um físico para um dia, talvez descobrir algo que esse cara teorizou, colocou lá num livro de divulgação científica, sabe? Eu acho que é mais nesse sentido para mim. Qual é que é o termo? Em vez de divulgação, Jaderson, repete para mim. Ficção científica. Ficção científica. O Jaderson fala nos filmes, eu falo, né, nos livros, eu falaria nos filmes e nas séries, que são muito bacanas e que às vezes aparecem coisas nos filmes e séries, principalmente filmes, que a gente nem imagina que um dia vão acontecer, né? Mas depois acaba acontecendo. Às vezes o filme de ficção, ele antecipa algumas coisas. E, de repente, nem tudo que está lá tem essa licença, como o Jaderson diz, é arte, mas o que é importante da ficção científica? Importante que as pessoas vão falar de ciência, né? Poderão, com a educação científica, talvez contestar e dizer, poxa, isso não é. Eu trabalhei com filmes no meu mestrado, e eu lembro que no título tinha assim, realidade e ficção, análise de desenhos e filmes motivando a física na sala de aula. Então, por exemplo, uma criança, ela assiste um desenho do um bichinho, sei lá, ele chega num precipício, ele fica parado, olha, e quando percebe que é o precipício, ele cai. Então, isso pode trazer para a criança criar uma concepção errada, né, sobre a queda dos corpos. Mas, de todo modo, essa arte que está nos filmes de divulgação, né, ela vai fazer com que as pessoas falem sobre ciência. Então, eu vejo como bastante importante, né, e que isso não atrapalha, isso contribui, né? Eu acho que, como a professora falou, pode até adiantar, porque eu acho que eu não sei o que motivou hoje em dia nós termos ligações por vídeo desse jeito. Mas a ficção colocou a ligação por vídeo, por holograma, né? O holograma não existe ainda, assim, popularmente, mas por vídeo ela colocou isso antes disso ser uma realidade. E aí as pessoas olhavam o filme, sei lá, Star Wars, onde os caras conversavam por vídeo, ou Jornada das Estrelas. Eles viam aquilo ali e pensavam, nossa, como isso deve ser muito legal, mas olha só, a gente tem tecnologia para fazer isso, a gente consegue. Então vamos trabalhar nisso, e quando vê, adiantou um procedimento que talvez demorasse mais 100 anos para acontecer, sei lá, se ninguém tivesse pensado isso numa ficção. Estou lembrando agora, Black Mirror não é uma série?
Sim. Black Mirror, a gente acha completamente maluco aquilo, mas será que um dia a gente não vai ser controlado? Né? Eu fico até pensando, às vezes, será que o meu celular não está filmando? Porque, sabe, ou gravando o que eu falo sem eu querer, porque às vezes pode ser coincidência, né? Mas às vezes eu comento alguns assuntos, daqui a um pouco vem lá no meu Instagram propaganda sobre aquilo, eu disse, poxa, meu Deus, parece que isso é inteligente, né? Então, o Black Mirror é também algo que está lá, uma série que está trazendo, colocando à tona algo que no futuro pode ser realidade. Então, a ficção científica, ela é importante, sim, para que as pessoas falem sobre ciência. Então, eu queria fazer agora nosso encerramento, a gente tá meio que sem tempo, daqui a pouco vai tocar um sinal meio chato para vocês ouvirem. Então eu queria me despedir de vocês, agradecer a presença e dizer literalmente um muito obrigado, de verdade. Isso aqui foi uma experiência incrível, não só para mim, mas para os alunos que vão escutar isso na nossa divulgação. E é um conhecimento para vir à tona de verdade. Destruir esse charlatanismo quântico e essas verdades falsas. É isso. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui falando com vocês e acho que vocês veem como a gente falou pouco sobre física quântica e mais sobre por que aquilo que eles dizem que é quântico não é, né? E os meios para a gente melhorar isso, né? Então fica também a dica, né? No meu canal lá de divulgação eu falo um pouco sobre física quântica, mecânica quântica, eu tenho vídeos, alguns eu ainda estou fazendo, produzindo uma série sobre interpretações da mecânica quântica, né? E mais uma série de coisas. Então fica aí como tarefa para quem quiser depois procurar, né, vídeos de divulgadores, de cientistas que falem sobre, né, o canal da Débora, que falem sobre quântica de maneira séria, né? E é isso. Obrigado. Ok. Eu gostaria de comentar só que em 2025 comemora-se o século da quântica. Já ouviram falar sobre isso, gente? Para refletir sobre os 100 anos, os últimos 100 anos e os próximos 100 anos, né? E daí eu gostaria de comentar por que o século da quântica em 2025. As primeiras ideias não vieram em 1900? Por quê? Porque as ideias da física quântica não foram aceitas de imediato pela sociedade científica. Praticamente foram 30 anos para que isso fosse aceito. Então, se comemora a consolidação, digamos, das ideias e aceitação a partir de 2025. E daí, eu queria comentar assim, veja bem, por que as ideias abalaram tanto? No final do século XIX, se imaginava que tudo já se sabia explicar, né? A física já explicava, existia, então, a mecânica newtoniana, para explicar os objetos macroscópicos, e o eletromagnetismo de Maxwell. Estava tudo resolvido, né? Não tinha mais o que pesquisar. E daí o que acontece em 1900? Alguns problemas que não conseguiam ser resolvidos, explicados, com todo esse corpo de conhecimentos, eles foram explicados usando ideias completamente diferentes, como dizer, com incomensuráveis, né? O Einstein diz, bom, a luz é constituída de fótons para explicar o efeito fotoelétrico. Ele postulou isso. Ele postulou e disse que os fótons teriam energia e momento proporcionais à frequência. Isso abalou a comunidade. Por que abalou? E até a sociedade. Por quê? Porque a ideia contraria a ideia aceita de que a luz era uma onda do Thomas Young que vinha antes. Então, as pessoas aceitaram isso numa boa comunidade científica? Não. Demorou muito tempo, tá? E o Planck, em 1900 também, ele fala da quantização de energia para explicar a radiação do corpo negro. E daí? Isso abalou? Abalou também, porque qual era a ideia? A energia é algo contínuo. Então, a física quântica trouxe aí a ideia da descontinuidade, da probabilidade, princípio da incerteza, ideias completamente diferentes que abalaram. Eu diria que a questão das probabilidades mexe também com a sociedade, não mexe? A maneira como as pessoas pensam, porque antes nós tínhamos uma física determinística, quer dizer, eu conheço as condições iniciais, eu tenho a física determinística, a clássica diz, eu tenho as condições iniciais, eu prevejo a evolução do sistema, né?
e consigo fazer previsões bem precisas. A física quântica vai dizer o que não, no mundo microscópico não é assim. Você tem uma superposição de possibilidades e de estados. Isso abala, claro, a sociedade. Por quê? Porque hoje a gente pensa também um pouco assim, né? Eu não tenho um caminho na vida para seguir, eu tenho vários. Então, isso também interferiu na vida das pessoas, né? Creio eu. Gente, muito obrigada pelo convite. Já vi que o sinal tocou, né, Eduardo? Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês dois. Eu acho que esse, na minha carreira profissional, é um dos pontos mais altos. A ideia de desenvolver esse podcast, ela começou tímida, mas no final ela acabou tomando uma proporção que a gente não imaginava no começo. Mas a gente agradece muito a participação de vocês, a conversa foi muito interessante. A gente começa a conversar e no fim a gente acabou deixando de falar de outras coisas que a gente tinha deixado planejado inicialmente. Mas é o que acontece, tá bom? Muito obrigado e bom resto de dia para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.